Como é que vai? Tudo bem? Saúdo a todos aí com a paz do Senhor. Alegria que estamos aqui juntos mais uma vez para estarmos compartilhando mais uma lição do nosso estudo da EBD, a revista que nós estamos estudando aí sobre sentimentos que aprisionam a alma. E hoje, irmãos, estaremos abordando a lição número 8, a lição que fala sobre culpa, a prisão da mente. Amém, meus irmãos? Então, que possamos aí estarmos juntos, buscando mais conhecimento da Palavra de Deus e que Deus nos abençoe nesse momento. Mas antes, convido os irmãos a estarmos orando juntos aí, para que possamos estar dando início a mais esse estudo. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que você nos concede, estarmos aqui buscando mais conhecimento da Palavra do Senhor. Que o Senhor esteja capacitando a mim, capacitando aos irmãos também que estão em sua casa ali, Pai amado, com suas Bíblias abertas, buscando mais conhecimento da sua Palavra, Senhor. Entregamos esse estudo em suas mãos, ó Pai amado, e que tudo seja feito para a glória e honra do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, eu convido, antes de estarmos dando continuidade no estudo, na introdução, convido nós estarmos abrindo nossas Bíblias para estar verificando o texto base, que é o Salmo número 32, amém? Então que possamos estar abrindo primeiramente no Salmo 32, que possamos juntos aí estar lendo o texto sagrado. Em Salmo 32, o Salmo de Davi, nos diz o seguinte, meus irmãos: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém? Então o salmista aí, Davi, já nos traz a importância de nós confessarmos o nosso pecado a Deus, porque os pecados dele naquele momento estavam tão fortes sobre ele que estavam causando dores, estavam envelhecendo os seus ossos. Ele sentia uma culpa tão grande que aquele pecado estava oprimindo a ele, aquela culpa oprimia ele, que ele estava sentindo sequidão nos seus olhos, nos seus ossos. Então, meus irmãos, aí o Davi já traz para a gente a importância de nós confessarmos os nossos pecados a Deus e assim tirar esse sentimento de culpa sobre nós. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre culpas que podem ser explícitas, reservadas, silenciosas, que são emoções que alimentam da energia psíquica de cada um de nós, mantendo uma constância de sofrimento, nos fazendo sentirmos merecedores de algum tipo de punição. Então, nessa lição, meus irmãos, nós vamos estar abordando alguns principais temas sobre os tipos de culpa e também compreendendo as consequências desse sentimento causa em nossas vidas. Amém? Então, nós temos aí primeiramente definir os tipos de culpa, que temos aqui culpa objetiva e culpa subjetiva. A culpa objetiva é quando ocorre uma quebra de uma regra, de alguma lei, de algum código de conduta. A culpa objetiva ela pode ser legal, ok? Quando se refere-se à violação, à transgressão de alguma lei, algum código estabelecido pela sociedade. Uma culpa teológica, quando é feita a quebra, uma transgressão sobre a lei de Deus. Damos aí o exemplo dos 10 mandamentos, quando são quebrados alguns dos 10 mandamentos, isso nos carrega, nos traz aí uma culpa, pode ser caracterizada como culpa teológica. Culpa pessoal, quando nós transgredimos valores pessoais, quando fazemos alguma coisa que nos agride o nosso íntimo. Por exemplo, mentir. Ninguém gosta de mentir. Mentir não é de Deus. Deus condena a mentira.
E assim, quando você se vê numa situação que você se vê numa situação de mentira, você contou uma mentira, mesmo sendo uma mentirinha, uma bobagem, mas aquilo te incomoda, aquilo não te traz uma sensação legal. Por quê? Isso é uma culpa pessoal, que é um sentimento de culpa, uma culpa pessoal. E também a culpa social, que é quando ocorre uma transgressão de um código de conduta coletivo. Por exemplo, num ambiente familiar, dentro da igreja, num ambiente de trabalho. Então você transgrediu uma lei, um código daquele vínculo, daquele meio que você está, aquilo te traz um sentimento de culpa, uma culpa social. E nós também temos, meus irmãos, a culpa subjetiva, que são sentimentos de autocondenação, que causam pesar, vergonha, remorso. Tá ok, meus irmãos? E essa culpa subjetiva, ela pode ser apropriada quando nós realmente transgredimos algum código de conduta ou desobedecemos a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz para nós, ou também traz consequências para nós quando transgredimos um código pessoal. Ou culpa subjetiva inapropriada, que quando são sentimentos, aquele sentimento de culpa desproporcional à situação original, tá ok? Que não foi tão grave a situação, mas aquilo causa um pesar tão grande para o indivíduo e aquilo ali é uma culpa inapropriada, ok? A palavra de Deus nos traz o seguinte, em 1 João, capítulo 1, verso 8. Convido os irmãos a estarmos abrindo juntos 1 João, ok, meus irmãos? Capítulo 1, verso 8. Vamos abrir juntos. João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos, porém, que não temos pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, meus irmãos? Então, assim, é importante nós sermos sinceros, principalmente para Deus, para nós mesmos e para Deus. Porque Deus sabe, Deus não olha o tempo todo, Ele vê todo o tempo as nossas atitudes, Ele conhece os nossos pensamentos. Então, Deus espera de nós sinceridade, que nós estejamos confessando a Ele a nossos pecados e assim Ele possa tirar esse sentimento de culpa de cada um de nós. Temos aqui agora as causas da culpa, que podem ser vivências anteriores ou expectativas fantasiosas, que são padrões de certo ou errado ou sistemas de castigo e recompensa. Sugestões ou influências sociais, que são influências que temos no nosso ambiente social, né? Críticas, cobranças e pressões sociais. E agora o mais importante, que é a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos traz a consciência do pecado através do Espírito Santo sobre nós. Nós temos aí em João, a palavra de Deus em João, capítulo 16, convido os irmãos a abrir a palavra. João, capítulo 16, no verso 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? Então Jesus já falava ali para os seus apóstolos da vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que traria a consciência a nós dos nossos pecados, gerando esse sentimento de culpa, para que vai levar ao arrependimento, que nós vamos falar logo à frente. As consequências da culpa, meus irmãos.
que são a adoção de mecanismos de defesa que geram bloqueios de consciência em relação a alguma transgressão e buscam distorcer a realidade dos fatos. E atitudes autocondenatórias, que são culpas subjetivas, que geralmente desenvolvem ansiedade, baixa autoestima, sensação de exclusão, geram pessimismo e insegurança, que são sintomas de autocondenação. Então, são sentimentos negativos. E o que a Bíblia, meus irmãos, nos diz a respeito da culpa? A culpa, ela é sinônimo de pecado, ela é originada do pecado, ok? Porém, é possível ajudar as pessoas a lidar com o pecado sem que sejam gerados sentimentos danosos de culpa. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em 2 Coríntios 7:9: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, assim, a Bíblia é muito clara com relação a isso. 2 Coríntios 7:9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que nos leva à salvação. Você se arrepende, confessa a Deus os seus pecados, Deus te perdoa e você não peca mais. Não volta a pecar aquele pecado, não volta a cometer aquela transgressão. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então nós temos aí a diferença entre a tristeza segundo a Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, meus irmãos, é negativa, ela gera remorso, que leva à depressão e à possibilidade até de desejos suicidas. Olha que triste isso. Porém, a tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento do pecado para a salvação, que nos faz ter mudanças positivas. Você se arrepende daquele pecado, não comete mais a ele, você caminha na direção de Deus. Amém? O remorso é uma dor, meus irmãos, psicológica, que se estabelece na fantasia da autojustificação. Nós temos uma passagem na Bíblia que nos orienta com relação a isso, em Mateus 27, no verso 3. Então vamos abrir juntos Mateus 27, no verso 3. Amém? Mateus 27, no verso 3, nos diz o seguinte: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então você vê, meus irmãos, aquele Judas, ele foi tomado de um sentimento de tristeza tão grande, um remorso tão grande, que aquilo, quando ele se deu conta do pecado que ele cometeu, da traição que ele tomou, dimensão da traição, daquele ato impensado que ele tomou, ele não suportou, e aquele remorso levou ele ao suicídio. Então percebemos aí como é importante nós possamos discernir as coisas. E o arrependimento, a importância do arrependimento. O arrependimento, ele nos traz a certeza, meus irmãos, do perdão divino. E dando continuidade, meus irmãos, nós temos aqui a passagem que nos diz como o arrependimento nos traz a certeza do perdão divino, ao contrário do remorso. Amém? Então nós estamos aqui na palavra, a partir em Lucas 22, no verso 33. A partir do verso 33, convido os irmãos a estar abrindo em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 33.
Lucas 22, a partir do verso 33, diz o seguinte: ele, no caso Pedro, respondeu o seguinte para Jesus: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: afirmo-te, Pedro, que hoje me negarás 3 vezes que me conheces, antes que o galo cante. Então Jesus, já sabendo o que iria acontecer, sabendo que Pedro estaria o negando, já antecipou, adiantou a Pedro, mas Pedro não entendia aquilo e para ele ia manter a sua posição firme, não ia negar Jesus. Mas aí nós temos aí, a partir do verso 54, Lucas 22, verso 54, nos diz o seguinte: então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles, e entre mentes de uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu é dos tais, Pedro. Porém Pedro protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estava ele ainda a falar. Cantou o galo, e ainda voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, tomado de uma grande tristeza, chorou amargamente, meus irmãos. Então aí nós temos um exemplo de como Pedro experimentou um genuíno arrependimento, tomado daquela sensação de tristeza. Ele experimentou esse arrependimento que fez daí uma mudança de pensamento, que também nos traz a certeza do perdão divino. O perdão divino, meus irmãos, é um dos temas principais da Escritura Sagrada. Jesus adentrou o tempo e espaço para que o Filho do Homem morto, em seus delitos e pecados, pudesse restabelecer a comunhão com Deus. Nós temos aí na Palavra de Deus, em Efésios 2, convido os irmãos a estarem abrindo a Bíblia, Efésios 2, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte, a Bíblia: ele vos deu a vida, estando vós mortos, nós nos vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos natureza dos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Amém, meus irmãos? Mas que nós possamos aí estar alcançando esse perdão divino, existem 2 condições, que é o arrependimento e o perdão. O arrependimento e o perdão são as 2 condições para que possamos estar recebendo esse perdão divino. Em Atos 3,19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Em João 20, 23, a palavra nos diz o seguinte: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados os seus pecados. Porém, se lhos retiverdes, seus pecados serão retidos. Então a palavra é muito clara. Nós precisamos também perdoar os nossos pecados, quem nos ofende, para que os nossos pecados também sejam perdoados.
E isso é difícil, né, meus irmãos? A gente poder perdoar é difícil. Então, meus irmãos, as duas condições para que possamos receber o perdão divino é o arrependimento e o perdão. Em Atos 3,19, a palavra nos ensina que arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Em João 20, 23, a palavra nos diz o seguinte: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados os seus pecados. Porém, se lhes retiverdes, os seus pecados serão retidos. Então, é arrependimento e perdão. Jesus nos ensina o seguinte, meus irmãos, em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas. Então, naquele momento que o sentimento de culpa estiver nos sobrecarregando, estiver nos oprimindo, que busquemos em Jesus. Ele nos convida: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu que vos aliviarei. Amém, meus irmãos? O sangue de Jesus tem poder para libertar a nossa alma da opressão da culpa. Porém, e quando nós admitimos a nossa condição de fracos e pecadores, indignos da graça divina, e confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele nos perdoa pelo seu amor tão grande, pela sua infinita misericórdia. E assim, sem pecar novamente, nós podemos recomeçar do zero. Amém, meus irmãos? Então, que possamos estar seguindo esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Amém? E que possamos ali, como Ele também nos deixou em João 8,11, aquele ensinamento que vá e não peques mais, que nós arrependamos, estejamos nos arrependendo aí dos nossos pecados e não voltamos a transgredir aquilo que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Então, assim nós concluímos esse estudo. Amém? Espero que esse estudo possa ter abençoado a vida dos irmãos e que estejamos firmes aí na caminhada com Deus. Que Ele nos abençoe e nos capacite cada vez mais para estar caminhando com Ele. Que os propósitos dele se cumpram na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? A paz do Senhor, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Amém?